Agora a gente vai para o último tipo de circuito, que vai ser o circuito estrela para triângulo. Então, estrela para triângulo. Nesse caso, então, a gente vai ter alimentação aqui em estrela. Então, eu tenho aqui os potenciais A, B, C. Então, aqui eu tenho um VA, aqui eu tenho um VB e aqui eu tenho o VC, né? E eu tenho a alimentação aqui das cargas, só que as cargas em triângulo. Então, tenho aqui um ZA, aqui um ZC e aqui um ZB. O que vai mudar, né? Então, a gente sempre analisa do ponto de vista aqui das cargas. Para as cargas, quantos níveis de tensão existem, né? Para as cargas, eu vou ter o quê? VAB, VAB. Aqui eu vou ter VBC. E aqui eu vou ter VCA. Né? Então, para as minhas cargas, eu só tenho tensão de linha, não é isso? Agora, devido à alimentação ser aqui estrela, se eu pegar, por exemplo, o VA, somente o VA, tensão entre o potencial A e o neutro aqui, que é o nozinho, né? Só essa aqui. Refletido para as cargas, ele é alguma coisa? Não, ele não é nada, né? O VA, ele não é nada sozinho para as cargas. Eu preciso de quem? Eu preciso do VAB, correto? Então, essa é a diferença quando a gente está aí com cargas em estrela para triângulo. Agora, vai sair a corrente aqui, né? Vai sair aqui um IA, aqui um IB e aqui um IC, que são correntes de linha, né? Porque elas vêm da alimentação. Chega nesse nó aqui, aí ela encontra com outras correntes. Então, esse é o tipo de exercício que, quando a gente vai resolver, a gente tem que usar a conversão tanto aqui para alimentação, né? Tensão de linha, raiz de 3, tensão de fase, como também para encontrar aqui as correntes, né? Porque a corrente de linha, quando a carga está em triângulo, é diferente aqui da corrente de fase. Então, vamos colocar alguns valores aqui para a gente resolver e ver como que se apresenta aqui esse tipo de exercício, então. Vamos lá. Vamos pôr aqui para alimentação 127, 0 graus. 127, 120 graus volts. E 127 menos 120 graus volts. Quem que eu tenho aqui, então? Tem aqui um VA, aqui um VB e aqui um VC. E as cargas? Vamos dar valor para elas aqui, então. 10, 20 graus ohm para todas elas. Então, ZA é igual a ZB, que é igual ao ZC, tá? Então, ZA igual a ZB, que é igual a ZC. Então, para esse exercício aqui, calcule tensões e correntes de fase e linha, tensões e correntes de fase e linha, e desenhe o diagrama fasorial. Aquilo ali foi uma barra, tá? Vamos fazer certinho aqui. E desenhe o diagrama fasorial. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou sempre analisar aqui do ponto de vista das cargas, tudo bem? Então, analisando as cargas, esse 127, ok, aqui na alimentação ele é uma tensão de fase, não é isso?
Ele é uma tensão de fase. Mas refletido aqui para as cargas, ele não é nada, né? Então, a gente pode até ter essas tensões de fase aqui, ó, 127, 0 graus, 127, 120, 127, menos 120. Mas o interessante para nós vai ser as tensões de linha, VAB, VBC e VCA. Então, tensões de fase linha de fase linha, eu vou calcular como? Com a fórmula, né? Tensão de linha igual raiz de 3, tensão de fase, e adiciona 30 graus, né? Então, por exemplo, VAB é igual raiz de 3 vezes tensão de fase. Aí eu vou interpretar a alimentação, né? Eu estou tirando o potencial entre 2 e 127, que são tensões de fase aqui. Então, 127, 0 graus, adiciona 30. Então, VAB é igual 220, 30 graus, volts. VBC é igual 220, 0 mais 120, 150 graus, volts. E o VCA é igual a 220, 0 menos 120. Então, 30 menos 120, menos 90 graus, volts. Ok, achei aqui então VAB, VBC e VCA. São tensões de fase linha? Refletido para as cargas, sim. Porque as cargas só enxergam um nível de tensão, né? Ó, ela vai enxergar VAB, VBC e VCA. Agora, da alimentação, não, né? Se for para alimentação de fase, é o 127. E de linha é o próprio 220 aqui. Tudo bem? Então, vamos aqui para as correntes agora. Então, o que eu tenho condições de calcular antes? Se eu tenho potencial aqui, por exemplo, e sei essa impedância, eu consigo calcular a corrente que passa aqui, né? Aqui, mesma coisa. E aqui, mesma coisa. Então, a gente sempre começa aí pela corrente de fase. IAB. IAB é igual 220, 30, que é a tensão, né? Dividido pela impedância, que é 10, 20 graus. 10, 20 graus. Então, eu tenho aqui 22, 10 graus, 22, 10 graus, ampere. Corrente de fase. Então, o IBC vai ser igual a 22, aplicando a sequência, ó, 0 mais 120 menos 120. 130 graus ampere. E o ICA, 22 menos 120 menos 110 graus ampere. Então, achei aí as correntes de fase, né? E corrente de linha vai sair como? Também vai sair pela fórmula nesse exercício. Então, vamos lá. Vou mudar a cor aqui. Corrente de linha igual a raiz de 3 e de fase e retira 30 graus. Então, se eu quero, por exemplo, o IA, eu vou fazer raiz de 3 vezes 22, 10 graus, retira 30 graus. Então, o IA vai dar o ângulo só somar, né? Então, dá menos 20. Raiz de 3 vezes 22. Raiz de 3 vezes 22. 38,10. 38,10. Então, achei uma corrente de linha. IB
E e C. Então, tenho 38,10, 38,10, seguindo a sequência, mais 120, 100, menos 120, menos 140 graus ampere. Então tá aí. Calculei todas as correntes e as tensões. Vou fazer o que? Representar no diagrama. Então 220/30 está mais ou menos aqui. 220/30, 220/150, aqui é VAB, né? 150, mais ou menos aqui, VBC. E o VCA a menos 90, reto para baixo. Ficou assim, bem distribuído, né? Um a 120 do outro. Tá ok. Agora vamos aqui para as correntes de linha, que é maior, né? Acho que é mais fácil. Então, tenho 38,10 a menos 20, é o IA. Vai estar mais ou menos aqui. IA. O IB a 100 graus. Quase reto aqui, então, né? IB. E o IC a menos 140. Então está mais ou menos aqui. IC. Ok, também, né? Ficou legal. Por último aqui agora, as correntes de fase. Então 22 a 10 graus. Então, um pouquinho acima do zero aqui, né? IAB. 22 a 130. 130. Vai estar mais ou menos aqui. Né? O traço ele não é tão grande igual das correntes de linha, né? IBC. E aí, ICA a menos 110. Então, menos 90 é para baixo. Mais ou menos aqui. ICA. Ok, né? Ficou bem distribuído também. Então, aqui eu tenho o diagrama fasorial para o exercício. Então tá aí, né? Quando a carga, quando eu tenho um circuito estrela para triângulo, o importante para mim é que essas tensões representam aqui para as cargas em triângulo, né? Porque a carga só vai observar um nível de tensão, VAB, VBC e VCA, né? E quando a carga está em triângulo, né, tensão de linha igual tensão de fase. As correntes, vem corrente de alimentação, corrente de linha, mas na carga passa corrente de fase. Uma vez que eu acho essa tensão aqui, a gente calcula antes as correntes de fase. Depois aplica a fórmula raiz de 3, corrente de fase, tira 30 para achar as correntes de linha.